Para enfrentar a maratona do fim de semana de provas, alguns candidatos ao vestibular da UNB seguiram uma receita básica a noite passada: relaxar. Prepara. A produção é caprichada. No palco, professores de um cursinho preparatório para o vestibular da UNB. Essa aula show é só comédia. Foi um bom tempo de preparação. 2 meses assim para a gente começar a fazer o laboratório do personagem, saber como ele age. E as reuniões a gente ia marcando à medida que o professor tinha disponibilidade, porque a vida de professor é meio corrida. Então a gente se reunia dia X, a gente vai estar em tal lugar. Aí ia lá, fechava um roteiro e ia ensaiando, né? De vez em quando, uma dica para o vestibular. Você tem que aprender que os pronomes que vão estar amanhã na prova são de terceira pessoa. É 1, é 2, é 3, vamos lá! Meteram lá! Meteram lá! A inspiração para as fantasias veio dos personagens da Disney. Quem faz as roupas somos nós mesmos, com a ajuda das mamães, né? Que são fantásticas. A gente se maquia, a gente se reúne, faz um laboratório vendo imagens da internet. E aí, o importante é ficar bem bonito. Na plateia, 300 alunos, a maioria cansada da maratona de estudos. Mas o show pré-vestibular trouxe a descontração necessária para se sair bem nas provas desse fim de semana. Isso mesmo, descontrair, relaxar, para poder chegar no vestibular e arrasar. Na véspera, aquela ansiedade sobe no coração, né? Parece que vai pular para a boca. Aí você tem que deixar a cabeça em outro lugar por um tempo. Tá todo mundo tenso, pensando, será que eu vou passar? Que eu sei, o que eu não sei? E eu acho que relaxar é tudo. Sucesso! O Fernando Rego, você já viu, está conosco ao vivo lá no local de provas na Asa Sul e tem mais informações para a gente. Olá, Fernando. Olá, Antônio. A gente continua aqui em frente ao prédio da UPS, que é um dos com maior número de candidatos para fazer a prova do vestibular da UNB. Nós estamos há pouco tempo do fechamento dos portões, né? Faltam cerca de 20 minutinhos para que os portões sejam fechados. E vamos conversar agora com o diretor acadêmico do CESP, que é o centro de seleção que é responsável pela prova da UNB. Professor, boa tarde. Obrigado pela participação aqui no DFTV Primeira Edição. Eu queria saber do senhor, as provas que são feitas hoje, eu já falei no início, são português e literatura. Essas provas os alunos terão até às 6 da tarde para fazer. Amanhã, quais serão as provas? Boa tarde. Boa tarde a todos. Amanhã as provas no mesmo horário, inicia às 13 horas e termina às 18. E amanhã é de Química, Física, Biologia e Matemática. Depois que esses alunos fazem as provas, a grande expectativa é com relação à divulgação do gabarito, né? Esse gabarito oficial da CESP sai quando? Os alunos têm que ficar bastante atentos para na terça-feira, dia 9 de junho, eles saem os gabaritos oficiais preliminares dos itens objetivos. Logo em seguida abre o período de recurso desses itens. Dia 25 de junho saem os gabaritos dos itens do tipo D, que são itens de resposta aberta. E finalmente dia 10 de julho é o grande resultado, é a primeira chamada do vestibular. Com quanto tempo sai a segunda chamada depois do 10 de julho? É o tempo de processar as eventuais desistências, então é pouco tempo, não existe uma precisão exata. Eu pediria que todos ficassem muito atentos para as chamadas subsequentes à primeira chamada. Ok, professor, muito obrigado. E só lembrando, os cursos mais concorridos do vestibular da UNB são Medicina, Direito e Odontologia. Antônio. Muito obrigado, Fernando Rego Barros, ao vivo no DFTV. O Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, recebeu 7.887.000 inscrições até 8 da noite de ontem. Esse foi o último balanço divulgado pelo INEP antes do fim das inscrições, às 11h59 da noite. O número final ainda não tem data para ser divulgado. As provas do Enem estão marcadas para outubro. A nota do Exame Nacional do Ensino Médio é usada como critério de acesso à universidade por meio do SISU e também do programa Universidade para Todos, o ProUni. A prova ainda é requisito para receber o benefício do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES.